Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Sing it again. Jesus, my hope. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Yeah, yeah. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me.
Jesus, thank you, Lord. Pay the price for my healing. Pay the price for my blessings. You paid the price for my sin and condemnation. Oh, Lord. Jesus, I see you, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Look to you, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you pierced for me, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you for me, for me. You took my place. Pierced for me, wounded for me, Lord. When I look to the cross, I see you pierced on the cross for me. My perfect sacrifice, oh Lord. When I look to the cross, I see, oh Lord, I see grace, sealed by your sacrifice. That's a church love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. Jesus, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flow, let it flow. Oh Lord, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. I see grace. I see grace. Let it flow me. I see Give him praise, hallelujah. Hoje com o pastor Joseph Prince. Certo, vamos a Deuteronômio 30 para aprendermos algo. Deus falando à nação de Israel, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus disse: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas caso você não saiba realmente o que escolher, eu recomendo vida. Amém. Deus ama quando o seu povo escolhe a vida. Hoje quero falar sobre a vida e como ter mais desta vida. Ok? Porque vida e bênção são sinônimos. Não tem 4 itens oferecidos aqui: vida, morte, bênção e maldição. Na verdade, bênção e maldição são sinônimos de vida e morte. Vida é bênção, por isso Deus não disse escolhe a vida e a bênção. Deus disse escolhe vida, porque vida e bênção são um. Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos dar vida. Você tem que falar assim: Ele veio para nos dar vida, e vida mais abundante. João 10:10. Jesus disse:
O ladrão não veio a não ser para roubar, matar e destruir. Lembre-se disso. Se a sua saúde foi roubada, se os seus relacionamentos foram destruídos e tem coisas na sua vida que não estão muito agradáveis, ok? Lembre-se sempre que Deus não está por trás dos seus problemas. Deus é a resposta. Não corra para longe de Deus, corra para Ele. O diabo veio para roubar, matar, destruir, porque depois que ele mata, ele quer destruir o testemunho. E Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e tenhais vida em abundância. Então a vida pode ser medida. Porque se Jesus disse, eu quero que vocês tenham vida, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, quer dizer que a vida pode ser medida. Algumas coisas de Deus não podem ser medidas. Por exemplo, quando Deus diz que você recebe o dom da justiça. Sabe, Jesus, naquela cruz, recebeu seus pecados e foi punido por Deus. Você recebe a sua justiça e é abençoado por Deus. Certo? Assim como Jesus nunca fez por merecer a punição, assim também não fizemos por merecer ser abençoados. Mas Jesus foi punido. Então pode ter certeza, somos abençoados. Amém? Jesus não se tornou pecado na cruz por cometer pecado. Não nos tornamos justos por fazer a justiça. Ele se tornou pecado na cruz porque ele recebeu todos os nossos pecados, certo? E nós nos tornamos justos recebendo a sua justiça. Amém? Quando Jesus carregou os nossos pecados, o juízo e a punição de Deus sobre os nossos pecados caíram sobre Jesus. Da mesma forma, todas as bênçãos e o favor de Deus para nós neste ano vão cair sobre nós porque a justiça de Deus nos revestiu. Amém? E a melhor coisa que você pode fazer por quem te ama e te dá um presente, e Jesus nos deu o dom da justiça, é dizer obrigado. E pare de tentar ser justo e aprenda a descansar na justiça que Ele já te deu. Glória a Deus. Se você entendeu o que eu falei, você pode sair daqui alegre. Sabia disso? Enquanto você nasce de novo de Deus, você nasce justo. Amém? Não dá para acrescentar nada, mas você pode aumentar o fruto dessa justiça. Você pode aumentar os efeitos dessa justiça. Quanto mais sabe que é justo, não por suas ações, mas pelo sangue de Jesus, quanto mais sabe disso, mais você vai aumentar os resultados dessa justiça. Amém? Um dos resultados dessa justiça, ou o fruto dessa justiça é ousadia. Você vive uma vida ousada. Não vai temer o amanhã. Você não tem medo de encarar as pessoas, de encarar os problemas, porque sabe que Deus está do seu lado. Mas Deus ajuda aquele que está passando por lutas e muitas vezes não sabemos que Ele está ali. Então não basta aceitar a Jesus e dizer eu tenho a vida, mas Ele quer que essa vida transborde, você entende? Ele quer que você transborde com vida. Dá para ver quando as pessoas têm um problema porque a vida está vazando. E a morte entra, sabe como? Toda vez você está cansado, está sempre muito cansado, dorme em todo lugar, até mesmo enquanto o pastor está pregando. Certo? Você acaba dormindo, não é? Isso é porque a morte já entrou, certo? A morte é a ausência da vida. Amém? Não está completamente vivo, há um tempo para dormir. Quando é hora de dormir, você dorme e levanta em paz, renovado, rejuvenescido. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que o sono do justo é doce. Mas se você está sempre dormindo, cansado, é tempo de buscar ao Senhor, rejeitar essa sonolência, rejeitar esse cansaço crônico, esses sentimentos que você tem. Não é parte da sua vida como um crente. Você tem que transbordar com vida. Amém. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Anos atrás, Deus me deu uma visão. Eu estava orando, me lembro onde eu estava. Eu estava ajoelhado perto da minha cama. Na verdade, foi a cama do meu irmão. Eu lembro que estava orando. E o Senhor me deu uma visão de uma pirâmide. Como aquelas da comida, sabe? Carboidratos, fibras, um tipo de pirâmide. E me mostrou os diferentes tipos de vida que existe neste mundo. O primeiro nível, o mais baixo, é como a pirâmide com níveis e tem o mais baixo. Certo? O mais baixo é a vida da planta. Eu vi o Senhor falar a vida da planta. A dos vegetais. Os vegetais têm vida. As frutas têm vida. Amém? Mas não respeitamos muito essa vida, só comemos. Amém? É boa somente para comer, certo? Existem para nós. O próximo nível de vida, eu vi, era a vida dos insetos. Vida animal. E olha, esse tipo de vida, certo? Não respeitamos muito. Não é? Como que eu sei?
porque você mata uma barata quando ela aparece. Honestamente, certo? No fundo do coração, a vida animal não pode ser comparada com a vida de um ser humano. Então, vida animal, vida de insetos, você pode matar e não é um crime. Pode matar e nem é pecado. Amém? Quando você mata um mosquito, certo? Certo, mas olha, o próximo estágio, depois desta vida animal, é a vida humana. E a vida humana é tão sagrada, é tão preciosa, que não podemos destruir. Se você destrói um ser humano, você mata aquela pessoa, acaba com sua vida, ok? Você vai ser julgado, indiciado, e a sua vida pode ser tirada também. Por que isso? Porque a vida é muito sagrada. Mas olha, Jesus não veio para nos dar vida humana. Quando Jesus falou para aquele povo judeu, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, sabe? Ele falou para as pessoas cujos corações batiam e disse, eu vim para que tenhais vida. E que vida é essa? Não é a vida simples, mas uma vida muito maior, certo? E é chamada a vida Zoe, certo? Sim, Zoe, alguns usam como nome. Zoe é a palavra grega para vida de Deus, a vida que Deus mesmo vive. Uma vida sem doenças, uma vida sem nenhum ferimento, uma vida que não pode morrer. Essa é a vida de Deus, é chamada vida eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna. No grego é chamado vida em abundância, vida Zoe. Ele veio para dar vida eterna. Mas alguns podem perguntar, o que é a vida eterna? Alguns dizem, é viver para sempre. Bem, aqueles que estão no inferno também vivem para sempre. Obviamente não é uma vida que é para sempre, mas uma qualidade de vida que Deus mesmo possui. E Jesus veio para dar para você. Gostou disso? Amém? Gostou dessa ideia? Você pode viver uma vida sobre-humana, na verdade a vida do próprio Deus que vai além da vida humana. Quantos querem mais desta vida? Quero ver se eu estou falando com as pessoas certas. Ok, quantos querem vida e mais do que isso, uma vida em abundância? Ok, Pai, anote isso, aleluia. Amém? Ok, agora, o mundo hoje quer essa vida, então, alguns chegam a certa idade e tentam desesperadamente parar o processo de envelhecimento, estão desejando a vida. E eles querem, então, imitar a vida. E no momento que a vida para de fluir em você, ou você tem uma vida mínima, você começa a envelhecer rapidamente, começa a ficar doente facilmente, certo? E você descobre que está vivo, mas está só existindo, e a sua vida é só um blá. Você vive como um zumbi, não é isso que Jesus quer para você, Ele quer para você a vida mais abundante, você então deve aumentar isso, mas como aumentar a vida? Você quer saber como? Como aumentar essa vida? Olha, até mesmo eu sinto às vezes muito cansaço, mesmo depois do primeiro culto, e o meu coração parece que fica um tanto estressado com tudo, e eu tenho que fazer muito esforço, sabe? Porque tem mais 3 cultos, mas é sempre um ataque. Então eu rejeito isso. Eu não aceito isso como minha porção, e eu digo, Senhor, Tu és a força da minha vida, e eu entro então nessa vida do Senhor. E eu começo a me sentir melhor. E aí eu prego mais e mais e mais. Certo? Essa é a vida que Deus veio para nos dar. Amém? Ele quer que experimentemos essa vida. E como aumentar essa vida? Jesus também disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, e diz o caminho é um artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Onde encontrar a vida? Jesus Cristo. Lá no céu, a vida Zoe de Deus está lá, mas Jesus desceu e nele estava a vida. Em João capítulo 1 diz, nele estava a vida Zoe. Amém? Mais tarde vamos ver como essa vida é impartida a nós. Ok? No grego é chamado vida Zoe, mas no hebraico é chamado Hayá. Certo? Pode escrever, é C-H-A-Y-A, Hayá. Se ver Hayá, você vai ver o que quer dizer. Quer dizer viver, viver prosperamente, viver para sempre. Você acha que se Deus vive entre nós, Ele vai viver prosperamente? Vai viver para sempre? Amém? É ser restaurado à vida, à saúde? É ser curado de doença, frustração, esmorecimento e morte? Achei isso muito legal. Sabe, alguns até fizeram alguns filmes sobre isso, onde o homem tem um sangue especial nele, e então, porque este sangue está fluindo nas suas veias, ele não fica doente, ele então vai viver para sempre.
Se esse homem existe, ele seria o que nós chamamos de heróis, onde uma pessoa tem aquele sangue especial, então se você tirar o sangue dela, é uma heroína, e depois coloca em alguma pessoa, aquela pessoa está doente e começa a ficar curada, ela está com machucado, até mesmo a ferida sara, por causa do sangue especial daquela pessoa. Bem, Jesus é essa pessoa, e esse seriado sobre heróis não é nada mais que o mundo que está clamando para ser como Jesus e a igreja. Porque a igreja tem todos os seus dons. Porque temos uma nova série de DNA. Somos novas criaturas em Cristo. E todos temos diferentes dons. E a sua vida flui nas nossas veias. Amém. A vida de Jesus, sabe, anos atrás, até mesmo na época de George Washington, na verdade, terminou a sua vida por causa disso. Naquela época, eles diziam que, quando você ficava doente, muitos anos atrás, tinha que cortar a si mesmo e deixar o sangue todo sair do seu corpo. E diziam que quando deixa o sangue sair, toda a impureza e doença saía. E aconteceu que muitos morreram fazendo isso. É melhor ficar doente do que morrer. E o que aconteceu foi que George Washington, certo primeiro presidente dos Estados Unidos, morreu com essa prática. Mas é incrível porque a sua Bíblia estava aberta em um verso em Levítico que diz que a vida da carne está no sangue. Muito antes da medicina descobrir que a vida de um ser humano está no sangue, a vida de um animal está no sangue. A Bíblia já declarava isso. Por isso eles fazem um exame de sangue. Porque o sangue pode falar o tipo de vida que você tem. Se você está com saúde, se você está doente, algo assim. Certo? O seu sangue mostra a sua vida. Por isso o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. E na verdade, ali fala o sangue, mas é a vida de Jesus no sangue. O sangue, na verdade, não é somente os componentes, elementos químicos que tem no sangue, que limpa os nossos pecados. Na verdade, é a vida de Jesus no sangue, que nos purifica dos pecados. Posso ouvir um amém? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando você toma o cálice, na Santa Ceia, o sangue de Jesus, você deve parar e pensar, é a vida de Jesus, o sangue real, uma vida sem pecado. Amém? É também uma vida jovem e também uma vida vitoriosa. Quando você bebe, você está bebendo a vida do próprio Jesus. Aleluia! Amém! Você está bebendo a vida do próprio Jesus. Há só um sangue que não tem pecado, só um sangue que é puro, só um sangue que não foi manchado pelo pecado. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem o privilégio de beber esse sangue. Ou seja, convidando essa vida, recebendo essa vida para dentro de você. Posso ouvir um amém, igreja? Como receber essa vida? Jesus mesmo explicou. Vamos ver em João capítulo 6. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quando pensamos em pão, todos nós, o que pensamos? Comida, muito bom. Você nunca vai errar essa pergunta. Quando fala de pão, pensamos em comida. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, o que ele quis dizer? Eu vim até aqui para que você coma de mim e receba a vida do próprio Deus. Amém? Ele veio para que pudéssemos beber o sangue de Deus e comer o corpo do Senhor. E isso é incrível. Parece algo muito primitivo para alguns, mas essa é a reação da carne. Mas é Deus querendo nos dar a vida. Eu vou te mostrar então como aumentar essa vida nestas palavras do próprio Jesus. Jesus disse, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Falou para os judeus, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Fisicamente morreram. Certo? E Jesus disse, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não morra. Não morra. E quem é que está falando? Jesus, que não pode mentir. Ele disse, olha, vossos pais comeram aquele maná que era a provisão do céu, mas morreram. Não era o pão verdadeiro do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, Jesus disse. Se alguém comer deste pão, nunca vai morrer. Olha, eu não quero discutir com aqueles que podem dizer, Pastor Príncipe, mas aquele não está falando da morte física, por quê? Se a primeira parte está falando da morte física, por que a segunda não é?
você não pode fazer isso porque ele estava falando com pessoas naturais que não criam nas coisas espirituais, então ele falou, vossos pais comeram maná e morreram. Amém? Mas se você comer deste pão que eu lhe der, você não vai morrer. É por isso que existe uma geração no final dos tempos, escute isso, preste atenção, que vai viver porque a morte para Deus é um inimigo. Quando Deus fez Adão e Eva, não estava nos seus planos que eles envelhecessem. Deus não criou o homem para que ele sofresse. Deus não fez o homem para ficar doente, nem uma gripe. E Deus também não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver para sempre. Mas o que aconteceu? O pecado entrou e o pecado traz a morte. Ok? Deus odeia o pecado porque o pecado traz a morte. E Deus odeia a morte. E a Bíblia diz que antes de Jesus voltar para todos nós, vamos receber novos corpos, certo? E quanto mais nos aproximamos desse dia, e eu creio que estamos chegando bem perto desse dia, posso ouvir um amém? Certo? Quanto mais nos aproximamos daquele dia, a Bíblia diz que o último inimigo será colocado por terra. Vai ser a morte. Morte física. A morte espiritual já foi vencida. Quando você recebe a Jesus Cristo, muitos de vocês foram transportados da morte para a vida, porque receberam a Jesus Cristo. Na mesma hora, você tem vida. Então, a morte espiritual foi derrotada. O que estamos esperando? Pela morte física. A morte física foi derrotada por Jesus Cristo quando ele ressuscitou, mas aguardamos a manifestação. E quando nos aproximamos do dia, quando vamos ver Jesus, vai haver uma geração que vai estar viva e vai permanecer viva. Vão saber como permanecer vivos. Você ouviu isso? Essa geração que vai estar viva e permanecer viva será arrebatada. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Que lindo vai ser! Segurar 2 ou 3 pecadores quando subir e no meio das nuvens vou dizer, aceita Jesus senão eu solto. Vai ser algo lindo ver Jesus face a face e vamos ter um corpo que vai ser sempre jovem. Amém? Quanto tempo? Para sempre! Para sempre incansável! Não precisa dormir no céu. Vamos ter carros de fogo. Esquece a Lamborghini. Carros de fogo que são mais rápidos que a velocidade da luz. Amém? E você não pode morrer. Nunca mais. Você não morre, você vai viajar rápido. Oh, aleluia! Sem limite. Vamos brincar no universo. Os filhos de Deus. Olha, o céu é muito mais do que tocar harpas. Ok? A Bíblia não fala nada disso, ok? Tocar harpa o dia inteiro. Há um lugar que fala sobre os instrumentos, mas não vamos ficar tocando harpa o dia inteiro. O céu é um lugar real. Se você acha que os prazeres dessa terra são muito bons, o céu é muito melhor. É lógico que vai ser melhor. Aqui tem corrupção, aqui tem poluição, aqui tem um monte de perversão. Quanto mais aquilo que é puro, que é bonito, que é excelente, que é completo. Amém? Olha, eu estou preocupado se eu continuar pregando assim, você vai ser arrebatado agora, certo? Então, espere mais um pouquinho, tem trabalho para fazer na terra. Mas vamos ver como receber mais dessa vida. Jesus disse, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Agora o próximo verso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele falou para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu. De onde ele veio do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Olha o que ele disse. O pão que eu der é a minha carne. Que eu darei pela vida. A palavra zoe aqui. Pela vida zoe do mundo. Olha, se você não percebeu, sabia que o mundo está cheio de morte? Sabe, os cemitérios não diminuem, aumentam. Toda vez que você passa e dirige por um cemitério, você vê que a morte já ceifou mais um. Amém? A morte está prevalecendo. Está no mundo inteiro, está em todo lugar. Ok? Jesus disse, porque há tanta morte, eu darei a minha carne pela vida do mundo. Eu não sei você, mas eu escolho essa vida. Porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Queremos vida. Quero receber tudo que Jesus morreu para me dar. Não sou como alguns que dizem, Jesus morreu para me dar isso, mas o que será, será. Se eu receber, eu recebo, se não, não. Não, eu quero tudo isso. E você? Quantos querem mais vida?
Amém? Uma das áreas onde precisamos de mais vida é no cérebro, para que não fiquemos esquecendo as coisas e esquecer facilmente, certo? Mas queremos essa vida que vai rejuvenescer os nossos cérebros. Olhe para alguém e diga: a esperança, meu irmão. A esperança, irmã. Glória a Deus. Agora, alguns estão pensando, enquanto eu falo isso, o que Jesus disse. Você está pensando as mesmas coisas que o povo judeu pensou naquela época. Olha o que disseram. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Alguns podem pensar: como podemos comer a carne de Jesus? Como nos pode dar a sua carne a comer? Próximo verso, Jesus diz: na verdade, eu não gosto muito dessa expressão, porque no original Jesus disse, na verdade, amém, amém. Na verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa expressão, comer a minha carne, a primeira parte, o verso 53, se não comer a minha carne, é estio, no grego estio. Eu vou mostrar essas palavras porque são importantes, porque mais tarde, alguns vão discutir com você, dizendo: João 6 está dizendo sobre comer sua carne espiritual, beber seu sangue espiritual, é tudo espiritual, ok? Mas eu quero te dizer, Jesus estava falando neste momento sobre a Santa Ceia. E você precisa ter certeza disso. E aqui você vai ver isso, porque muitas pessoas pensam que é tudo espiritual, comida espiritual, o sangue espiritual. Porque aqui, a palavra esteu, na verdade, quer dizer somente comer, alimentar, ok? Mas olha no verso 54, quem comer da minha carne, Jesus, a propósito, mudou a palavra normal, que é usada para alimentar, porque ele sabia que a palavra esteu pode ser para comida espiritual. Então, Jesus viu que alguns iam falar que isso é somente espiritual. Jesus usou uma palavra que é somente usada para comer fisicamente. Sabe qual a palavra? Ele usou a palavra para comer trogo, ou mastiga minha carne. Essa palavra mastigar é muito interessante. Não pode ser espiritual, mas físico. Vamos ver então as palavras em grego, esteu, comer, e você pode até dizer que pode ser espiritual. Certo, você está certo, em certos lugares é comida espiritual. Mas por querer, Jesus começou a usar outra palavra, e não esteo para comer, mas trogou, que é mastigar. Mastigar. E Té, um erudito do grego, diz, nos dá a ideia de mastigar. Seja honesto, quantos de vocês, durante a Santa Ceia, ouviu alguém do seu lado? Isso é ouvir as Escrituras se cumprindo. Essa é a maneira bíblica de comer a sua carne. É bom saber disso porque alguns podem dizer, isso aqui é comida espiritual, não é? A Santa Ceia, você pode dizer não? Jesus mudou a palavra de esteu para trogou, que é mastigar, que faz até barulho. Não dá para espiritualizar mastigar. Não dá para espiritualizar esse barulho. Então aqui se trata de comida física. Agora preste atenção. Olha bem para isso. Deus no céu tem uma vida que é eterna, uma vida que é real, uma vida sem pecado, uma vida de saúde perpétua. Deus não adoece. Quando você for para o céu, não vai ouvir Deus fazer assim, tchum, nunca vai ver isso. Nunca vai ver isso. Deus não vai dizer, estou com gripe, os anjos estão roucos, eles pararam de cantar porque eles estão com a garganta ruim, eles precisam de descanso, estão cantando já há milhares de anos. Sabe, até mesmo os querubins estão de férias, você não vai ouvir isso nunca. No céu não há doença. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Amém? Agora olha isso. No céu Deus tem essa vida, mas nós estamos lá embaixo. E Deus envia o seu Filho Jesus. E Jesus disse, eu sou a vida. De Deus ele desceu. Certo? Mas como ele pode impartir o que ele tem para nós? O jeito certo é através da Santa Ceia. Está me ouvindo? Certo? Me lembro anos atrás. Talvez uns 4 anos atrás, algo assim, ou 5 anos atrás, nós estávamos em Israel. Eu fui a Israel com os meus pastores e nós fomos na frente. Durante esse tempo, ônibus e ônibus da igreja começaram a chegar em hora diferente naquela viagem e recebi uma chamada quando eu estava no meu ônibus sobre uma das irmãs da nossa igreja, Suan,
certo? Ela teve um problema com trombose nas veias. Um problema que teve no avião, que acontece muito. E ela desmaiou quando ela chegou em Israel. E, na verdade, o seu coração parou. Nós descobrimos que o coração parou, mas os médicos a ressuscitaram. E ela voltou. E depois de aproximadamente 2 dias, ela estava na UTI e ela estava em coma. Coma profundo. O marido estava lá. Eu estava em outro lugar em Israel e me senti dirigido para visitá-la. Eu peguei alguns dos meus pastores. Você estava lá, pastor Mark? E nós fomos visitá-la e levamos pão e vinho. E pedimos permissão daquele doutor responsável pela UTI para somente ter a Santa Ceia naquela UTI, porque ela estava num lugar bem especial. Ela estava num quarto sozinha. Então nós entramos, o marido estava lá, sabe? E quando eu olhei para Suan, ela estava com tubos por todos os lados e ela estava muito inchada e era algo muito triste de ver. Era uma figura da morte. O pastor Lawrence, do meu lado, mais tarde me falou que quando orou, junto com todos nós, teve que fechar os seus olhos. Porque às vezes, o que o diabo traz contra você e o que a palavra de Deus diz, sabe? O que o diabo traz é tão terrível e barulhento. Para fazer você não focar na palavra de Deus, você tem que lutar contra isso. E lá estava ela com tubos e tudo mais, em coma, e não havia sinal de nenhum tipo de melhora para ela. Os doutores só tinham notícia ruim, precisavam encontrar aquela bolha no sangue. Eles tentaram até isolar, mas não conseguiram encontrar. Tomamos Santa Ceia com o marido que estava lá, certo? E depois saímos. 2 dias depois disso, estávamos no ônibus, o pastor Lawrence recebeu uma ligação e foi alguém do hospital que disse que os médicos estavam preocupados e era porque eles não encontravam a bolha. Anteriormente até encontraram a bolha, mas não encontravam mais. E se preocuparam porque perderam o controle. Eu não os culpo, mas sumiu, aquela bolha sumiu e o problema foi embora. O que estava bloqueando foi removido. Amém? Fiquei feliz quando ouvi isso e disse, ela está se recuperando. É um sinal de que ela está curada, amém? Então, alguns dias depois, ela abriu seus olhos. E para encurtar a história, quando a equipe do pastor Henry, certo, estava então indo para Israel, ela se recuperou de uma forma tal, ela ficou tão recuperada, que ela saiu do hospital e se uniu àquela equipe para fazer a turnê. Amém? E hoje ela é uma mãe de um bebê. Menino ou menina? Menina, recentemente. Aleluia, dê a Jesus a glória, amém? Amém, à beira da morte. Nós proclamamos que o seu sangue nos dá a vida. Seu sangue dá a remissão dos pecados. Não precisa se preocupar se este pecado entrou na sua vida porque você fez algo errado e essa doença se manifestou no seu corpo porque algo que você fez de errado no passado, você pecou algo assim. O sangue te limpa de tudo. O sangue foi derramado para o perdão dos pecados. Se você não tem pecado, você não precisa participar da Santa Ceia. Ele não morreu pelos ETs alienígenas. Ele morreu por pecadores. Isso nos leva ao próximo tópico aqui, que é o que Jesus disse sobre a Santa Ceia para Paulo. Jesus disse a Paulo que ele, o que come e bebe indignamente ou de maneira mundana, certo? Este será culpado. Ok, vamos ler o verso e depois eu vou explicar. Vamos ver um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. Ok, olha a última frase. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ok? Deixe-me explicar o que traz juízo para você. Olha para cá, ok? Se você não vê que o corpo de Jesus naquela cruz foi ferido, açoitado, foi machucado, humilhado e ferido pelos seus pecados, então você vai permitir que o diabo te bata, te açoite, você vai se machucar, vai punir a si mesmo, você vai até torturar a si mesmo de uma maneira que você nunca imaginou, seja psicologicamente, fisicamente, de uma maneira que você nunca pensou, você vai punir a si mesmo por algo errado que fez. Mas se você vê que a ferida de Jesus são as suas feridas, os açoites dele foram os seus açoites, e que ele foi ferido para que você descanse e não tenha que se punir mais, os seus pecados foram pagos. Totalmente pagos. Pelo sacrifício daquele que te ama.
E para você se machucar não é nada mais do que justiça própria e orgulho. Amém? E quando você vê isso, o que você faz? Você julga a si mesmo sob a luz da obra concluída de Cristo, e assim você se examina a si mesmo. Alguns ensinam que antes de tomar a Santa Ceia você tem que ver se não tem pecado, e fazem isso, sabe por quê? Se você tem pecado na sua vida, você não está digno, você vai tomar e vai morrer. E isso produz medo na vida das pessoas. Quanto à Santa Ceia, eu tinha medo anos atrás. Sabe, quando me falaram isso na antiga igreja que eu pertencia, eu deixava a Santa Ceia passar por mim e não tomava, porque eu tinha feito alguma coisa errada. Eu não era tolo de pegar. Sabe, acontecia isso. Talvez eu tenha cometido algum pecado, se eu tomar Santa Ceia eu vou morrer. É melhor não tomar. As pessoas não são bobas. Mas se eu te falar que se você não tomar, o seu corpo está falecendo, está morrendo, seu corpo fica doente. Tudo por causa da queda de Adão, por causa da queda do homem. Mas Jesus veio para redimir tudo isso. Ele veio para dar a sua carne como pão, como vida para o mundo. Se eu te falo isso, e você olha para a Santa Ceia como uma forma de escapar, e vê a Santa Ceia como um meio do céu e a provisão de Deus para você. Amém? Então, onde está o problema? Está aqui neste verso, aquele que come e bebe indignamente. Alguns distorcem isso e dizem, se você não é digno, não participe. Certo? Mas olha isso, vou te ensinar uma coisa. Olha, pastor Mark, anote isso. Vou ensinar gramática, está pronto? O que é um pronome? Falando daquele que come e bebe. Comer e beber, o que é isso? São verbos? Beber, verbo, certo? O que come e bebe são verbos, estou certo? Ele é um pronome e comer é um verbo. Indignamente é um advérbio. Ok? E um advérbio não muda o pronome. O advérbio muda o verbo. Por isso é chamado advérbio. Muitos dizem indignamente é aquele. Não é ele que é indigno, mas é a maneira com que ele faz. O verbo comer e beber de uma maneira indigna. Olha para mim, ou seja, quando você pega o pão e pega o cálice, só coloca na boca e come e bebe, e você diz, eu estou com sede, estou com fome, e você trata assim a Santa Ceia, não vai ter efeito. Mas se você discerne o corpo de Cristo, aqui está dizendo não discernindo o corpo de Cristo, se você participa desta maneira, participa indignamente. Você não está discernindo o corpo de Cristo, não vê que o corpo dele foi ferido, e em muitos lugares eles pegam o copo e o pão como se fossem o mesmo, não é. Seu corpo foi moído para que a cura venha ao seu corpo. E você bebe o cálice, certo? E o cálice é uma declaração que seus pecados estão perdoados, não para ser perdoado. Você bebe para declarar que foi perdoado. E a evidência é o sangue de Jesus. As evidências perante os seus olhos, a prova da sua cura, a prova do seu perdão. Quando se trata de cura, as pessoas ficam preocupadas. Ah, se essa doença veio porque eu realmente pequei contra Deus. E o cálice dá a resposta. O sangue derramado. Você está coberto. Amém? Você está me ouvindo? Não discernir o corpo de Cristo é o problema. No corpo de Cristo hoje. Não discernindo o corpo de Cristo e pega um cálice e o pão como pão. Não pensam no corpo de Cristo. E como que pode um pedacinho deste pão ser o corpo de Jesus? Um pedacinho de pão vai curar este grande caroço ou este câncer ou esta doença. Não discernindo o corpo de Cristo. Mas Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. E veja, se reverenciar este momento, se pegar o pão não como pão, mas como o corpo de Jesus. E você começa a pensar, na noite da Páscoa, os filhos de Israel comeram um cordeiro assado, uma figura à sombra do cordeiro verdadeiro. O que aconteceu com eles no dia seguinte? A Bíblia diz que não havia um doente entre eles, nenhum fraco, e só comeram a sombra, não a substância. Você e eu temos hoje a substância nas nossas mãos. Como eles tinham saúde, nenhum doente entre 3 milhões de pessoas, e nós, sabe, estamos sempre doentes, é melhor voltar ao Antigo Testamento? E comer cordeiro assado? Não, 1000 vezes não. A substância é maior do que a sombra. Amém? Olha agora este verso. Já falamos sobre isso, não discernindo o corpo de Cristo, agora o próximo verso. Por causa disto, há muitos fracos. Eu queria que fossem poucos na igreja. Não diz isso.
Porque falhamos em discernir o corpo de Cristo. Estamos nos roubando a nós mesmos da provisão. Falhamos em discernir que o corpo de Jesus foi moído para a nossa saúde. E participamos como se fosse um ritual. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Entenda isso. Não é a Santa Ceia que faz a pessoa fraca, não. A Santa Ceia é a resposta para a saúde e plenitude, mas o seu corpo agora está ficando mais fraco, mais doente, e finalmente você vai dormir. E está dizendo que é a razão que muitos na igreja de Corinto estavam fracos, estavam doentes e sucumbiram às forças naturais porque não estavam participando dos benefícios da Santa Ceia. Continue normal, não faça nada e você vai envelhecer. Por causa das leis deste mundo, há muita morte nos ares. Desde que Adão caiu, Deus não planejou isso, mas em Jesus temos o escape. Ele disse, vamos comer e não morrer. Aquela irmã em Israel, nós comemos por ela, ela não podia comer. Nós comemos por ela e ela não morreu. O testemunho que nós ouvimos agora mesmo, certo, nos estágios finais de câncer, ele continuou comendo e ele não morreu. Ok, estou chegando na parte final da minha mensagem, que é muito importante, que é o ápice de tudo que estamos falando. E olha, eu quero dizer algo, sabe, sobre a Santa Ceia. Muitas vezes pensamos que a Santa Ceia deve ser algo sobrenatural, como aconteceu em Israel, mas eu quero te dizer que a verdade na maioria das vezes não é isso. Estas são exceções e não a regra. Muitas vezes a Santa Ceia te cura, certo? Gradativamente. Pouco a pouco. Mas muitas vezes, por que nós desistimos? Vou terminar com isso, é muito importante compartilhar essa parábola. Jesus falou uma parábola que revela os segredos de receber o milagre, os segredos dos intentos do diabo, e o diabo quer que você durma nos próximos minutos, porque não quer que você ouça os segredos dessa parábola. Ok? Então você pode dormir, mas aqueles que estão famintos, você vai ouvir uma parábola de Jesus, que ele disse que nem todos podem ouvir. Amém? Jesus falou essa parábola de um barco no lago, as pessoas estavam na terra, estavam ouvindo e ele disse isso. Um semeador saiu a semear sementes, e algumas sementes caíram no caminho. As aves vieram e a comeram. Algumas sementes caíram entre as pedras, as rochas. E porque não tem profundidade, não tem terra, nem raiz, cresce rapidamente. Mas quando o sol saiu, se queimou, morreu. Então, as próximas sementes caíram entre espinhos. E porque estavam entre os espinhos cresceram, sufocaram a semente. E a semente morreu. E finalmente o solo fértil. O solo fértil, Jesus disse, quando a semente cai ali, ela produz a 30 e a 60 e a 100 por 1. Depois que ele falou, ele saiu daquele barco, foi para uma casa que eu creio que era a casa de Pedro, e lá os discípulos falaram, você pode nos explicar o segredo da parábola? Jesus disse, se você não entende essa parábola, não vai entender nenhuma parábola. Ou seja, essa parábola é a mãe das outras parábolas. Ok? Então ele disse, foi dado a vós conhecer, mas para eles eu falo em parábolas. Foi dado a vós, como filhos de Deus, os que têm o segredo da aliança. Vocês têm a chave da herança. Mas para os de fora, Deus fala para eles em parábolas. Sabe por quê? Porque Deus não dá suas melhores riquezas para quem não as deseja. Então ele fala em parábolas e quem está faminto procura conhecer e recebe segredos dele. Está pronto para receber segredos? Que o diabo não quer que você tenha. Certo? É um segredo para sua colheita. Um segredo para você ver, tocar, sentir a sua colheita. Certo? Eles pediram, explica a parábola. Jesus explicou. Certo? Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Vem, pois, o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ele falou que as aves vieram e comeram a semente, e agora ele fala que a ave é Satanás. Os demônios que vêm, quando você não entende, eles vêm e tiram a palavra do seu coração, porque você não a entendeu. Perceba como o diabo, como Satanás, os espíritos conseguem tirar a semente de Deus do seu coração. Por que ele tem tanto medo?
de deixar a palavra no seu coração, porque ele sabe que se ficar muito tempo, vai ser a derrota dele e vitória para você e bênçãos. Antes dele roubar a sua saúde, ele vai roubar a palavra do seu coração. Por isso que é tão importante continuar ouvindo a palavra de Deus. Olha, os 4 solos são 4 tipos de coração humano. O semeador é o que prega a palavra. A semente é a palavra de Deus. Hoje a semente está falando da Santa Ceia. Certo? Como você responde a isso? 4 tipos de solo. Não é a responsabilidade do semeador em qual solo ela cai. Até quando Jesus semeia a semente, algumas caíram entre espinhos, outras entre rochas. Você tem que se assegurar que o seu coração é solo fértil. E todos que querem ter solo fértil, digam. Então, a minha parte hoje é de semeador. Estou semeando. Estou lançando sementes. Certo? Não quer dizer que todo mundo recebe do mesmo jeito. Alguns solos são rochosos, outros bons. Alguns com espinhos. A minha parte é semear semente. O primeiro solo é do caminho. A semente caiu no caminho. São aqueles que não entendem a palavra. Satanás vem e tira aquela palavra do coração. Qual a razão? Eles não entendem. Tudo o que eu disse sobre a Santa Ceia, você entendeu? Você entendeu? Se não entendeu, escute de novo. Não é pecado não entender. Mas é pecado se não entender e não se importar porque não entende. Você entendeu? Escute muito bem. Esse foi o primeiro solo. O segundo, muitas pessoas estão nesse. Ok? Me fala se é verdade. Segundo solo, lembra rochoso? Caiu entre as pedras, Jesus disse. Ele disse, mas o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Próximo verso. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia ou perseguição, problemas, lutas, quando chega a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Se ofende, então, não tem raiz, certo? Recebe a palavra, mas não tem raiz. Recebe com alegria, diz que é com alegria. É sério, que bom. A Santa Ceia pode dar para nós saúde, vida, plenitude, não tem que ficar doente. Uau! Hoje eu vou tomar Santa Ceia. À noite, não vou assistir nenhuma novela. Quero tomar Santa Ceia. Amém, esposa? Vamos ser a família mais saudável em todo este quarteirão. Vamos ser a família mais saudável nessa vizinhança. Estou tão alegre. Ah, eu me sinto bem, me sinto alegre, encontrei a fórmula. Mas a Bíblia diz, é de pouca duração. E o que acontece é que o diabo não pode deixá-los ir muito longe com isso. Porque tem poder, a Santa Ceia tem poder, e o que ele faz? Ele traz problemas por causa da palavra que receberam. O problema não vem, ok, escute isso, porque fizeram errado. O problema veio porque receberam a palavra. Está ouvindo? Tribulação ou perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. E olha bem, ele toma Santa Ceia. Pela primeira vez toma Santa Ceia com a família. Primeira vez. Toma Santa Ceia em casa. Certo? E no dia seguinte acorda com dor no corpo. O quê? Que foi isso? Isso é estranho. Tomei Santa Ceia ontem. Aí ele tem que ir a um médico. Tem que se afastar do seu trabalho. Estranho, eu pensei que tomando Santa Ceia, eu ia ficar melhor. Escute o que Jesus disse. Satanás lançou um ataque para remover a palavra. Quer dizer que a Santa Ceia é poderosa. Senão, não teria esse problema. Então ele traz esses sintomas para você dizer, ah, logo se ofende. Ah, essa coisa de Santa Ceia. Pastor Prince está errado. Não faz sentido. Não vou tomar mais. Esposa, joga tudo isso fora. Se ofendeu. Se ofendeu por quê? Tomou Santa Ceia e ficou doente. Você não entendeu, hein? Se formos honestos, vamos ver isso. Ah, pastor Prince, se eu tomar Santa Ceia e o problema vier, não quero mais a Santa Ceia, você morre. Você vai morrer. Não se preocupe mais com nada. A palavra de Deus é que produz o milagre
é o que produz a colheita. E se você não tem a palavra, não vai ter colheita, não vai ter milagre, você já morreu. Não seja como esses que quando vem um problema, não entendem que o problema vem do diabo. Ele te dá esses sintomas falsos para você ver que não funciona. Viu? É uma mentira. Viu? É a opinião do pastor Prince. Viu? 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 Você diz, ah, é verdade, ele te pegou. Esta é a semente entre pedras. Mas você não é assim. O terceiro solo, Jesus disse, é o que foi semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, os espinhos, são os cuidados deste mundo, o estresse. E a sedução das riquezas, perceba, não diz. As riquezas, não há nada errado com elas, mas a sedução das riquezas, pensar em dinheiro o tempo todo. Certo? Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Agora, igreja, olha aqui. A Bíblia diz, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, só pensar em dinheiro, certo? São como espinhos. Jesus usou a coroa de espinhos, recebendo por nós o estresse e os cuidados deste mundo. Eu acho que mais e mais crentes, não dessa igreja, estou falando em termos do corpo de Cristo no mundo, mais e mais crentes estão nessa categoria neste ano, por causa da crise econômica. Os cuidados deste mundo, eles pensam em onde, como, e amanhã, e se eu, e como vou fazer para pagar as minhas contas, isso, aquilo, o que eu vou vestir. Jesus disse, não se preocupe com isso, porque as preocupações sufocam a palavra. Ok? Você não tem tempo para Santa Ceia, nem tempo para a palavra, porque você acha que tem que estar sempre correndo, fazendo hora extra, senão não vai ter dinheiro. E não tem tempo para se assentar e participar das bênçãos de Deus. Sufoca a palavra. Ok? E o último solo que nos interessa, e vamos terminar com esse assunto, certo? Você deseja ser solo fértil? Certo? Pai, anota isso. Você deseja ser um solo fértil? Ok, o solo fértil, o que é isso? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ele compreende a palavra. Ele a compreende. E dá fruto, e um produz a 100, outro 60 e outro 30. Certo? Mas a chave para este verso, ele a compreende. Olha isso. Essa parábola está em Mateus, Marcos e Lucas. Não é sempre que todas as palavras que Jesus falou são compartilhadas nesses três evangelhos, mas esta está por causa da importância desta palavra, esta parábola. Essa parábola é de muita importância, é por isso que é mencionada em três evangelhos. Certo? Aqui no evangelho de Mateus diz, por que é solo fértil? Porque não só ouve, mas entende. Como vocês. Vocês entendem? Certo? Mas vamos ver o evangelho de Marcos, do solo fértil. Porque cada evangelista viu do jeito que Deus queria para que possamos agir de acordo com o conhecimento do solo fértil. Então, Mateus diz, entende. Marcos 4 diz, e esses são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Ok? Não somente a pessoa compreende, mas também recebe a palavra. Estou fazendo essa palavra minha. Amém? E viu a colheita é o quê? A 30, a 60 e a 100. Então o seu milagre vem, escuta, mas ele não vem. Bum! Totalmente curado. Bum! Milagre. Certo? Às vezes é assim, eu posso dizer isso. Ok? Este é um grande milagre. Mas aqui não é milagre, é colheita. Então, vem a 30, a 60 e a 100 por 1. Ao tomar a Santa Ceia, e isso pode falar de qualquer área da sua vida, ok? Por exemplo, aqui pode falar de casamento. Você pratica os princípios divinos no seu casamento, e você vem e ouve o pastor Prince falar sobre casamento, que você não deve criticar a sua esposa, você não critica mais, e depois vem uma grande luta. Satanás querendo roubar a palavra, certo? O problema veio por causa da palavra. Persevere. Não quer dizer que isso não funciona, certo que a palavra de Deus não funciona. Não, não. O diabo não quer que você ande nos caminhos de Deus. Mas quando o resultado vem, quando o fruto vem, é a 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. O que é 30 por 1? Vamos aplicar para cura, ok? Porque estamos falando da Santa Ceia.
30 por 1 quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? 70% ainda está com dor. 70% ainda tem uma aparência de doença. 70% ainda tem aquele caroço. 30% é porque você está melhorando. Mas 30% comparado a 70%, qual é o menor? Eu sei que é uma pergunta muito difícil para fazer para todos vocês, mas espero que vocês me aguentem, certo? Então responda essa pergunta. Qual é o maior, 30 ou 70? 70%. 30% de resultado. E você pergunta sobre a Santa Ceia. As pessoas já estão tomando por um tempo e perguntam, como está? Eu melhorei, mas ainda estou com dor. É do jeito que falam, tem algo na sua voz. É como que 30% não bastasse para eles. Achei que Deus ia fazer de uma vez. Zap, zzz, estou melhor. Agora sim, estou bem melhor. Não funciona assim, ok? 30% quer dizer que 70% está doente. Ainda tem dor. E o próximo é 60 por 1. Ah, 60 por 1 é o quê? Quanto por cento ainda não recebeu a manifestação? Só 40%. Agora tem mais cura do que doenças. Você tem mais alívio do que dor. Certo? E depois disso, boas novas. 100 por 1. Primeiro a espiga, depois o grão e depois o milho inteiro. Ou seja, funciona como colheita. Então não espere mágica. Isso não é mágica, mas é para aqueles que recebem a revelação. Amém? Eu me lembro alguns anos atrás que eu tive um problema no meu corpo onde, sabe, eu tinha um mapa do mundo nas minhas costas. Era um problema na pele, no formato do mapa, que o pastor Henry gosta. Nós tínhamos o mapa do mundo, sabe, gravado nas minhas costas. Ok, era uma doença de pele. Não é aquele tipo de doença ruim, mas sabe, era irritante às vezes, quando jogava esporte, não gostava dessa coisa. E muitas pessoas nem pensam nisso. Mas cheguei ao ponto de dizer, Senhor, eu vou tomar Santa Ceia por isso. E comecei a tomar Santa Ceia e disse, Senhor, quando eu tomava Santa Ceia, eu recebo a cura pela minha pele, eu recebo a cura na minha pele, certo? E quando eu olhava para aquilo, crescia, sabe? E... sabia? E eu continuei tomando a Santa Ceia, só continuei. Sabe o que aconteceu? Certo dia, estava sem camisa, admirando o meu tanquinho. Vocês estão rindo, né? Como você sabe? Ok. Então eu estava me admirando, certo? Sem camisa, na frente do espelho e ouvi uma voz de Deus dizendo, checa sua pele. Olhei para trás e vi que tinha desaparecido totalmente. E se perguntar quando aconteceu, eu tomei Santa Ceia até me esquecer desse sintoma. Eu nem me preocupava mais. Eu nem sei quando que aconteceu. É por isso que essa parábola, certo, termina com outra parábola, quando Jesus disse que é como um homem que saiu a semear no solo fértil, e ele vai dormir, e ele levanta depois no outro dia, e a semente cresce sozinha, e ele não sabe como. A Bíblia diz que a semente cresce e você não sabe como. Isso é incrível sobre a semente. Você não sabe como, você toma a Santa Ceia, o pão e o vinho, e você não sabe como um pedaço de pão pode te curar. Não pergunte como. Se você falar que você sabe como o que aconteceu, sua palavra é errada. Ele disse que não sabe como. Mas, de repente, a colheita vem. Ele vai dormir, ele acorda, vai fazer suas coisas, a semente cresce sozinha. Mas, se você fica preocupado com o crescimento da semente, você planta e você pega a pá, sabe, fica mexendo com aquilo. Será que está tudo bem? Você então cobre tudo e depois de alguns dias você olha de novo. Cadê a semente? Eu não estou achando. Ah, está lá embaixo. Ok, agora eu vi, sabe? Com certeza não vai funcionar. Aquela semente vai morrer. Se fizer isso. Você entende? Não tem que olhar. Não se preocupe com a palavra vai produzir a colheita. Tem poder para produzir a colheita. Ok? Não pergunte como. Deixe-me ver como. Se Deus tocar no coração daquela pessoa rica, de repente Ele pode me dar uma certa quantia, eu vou pagar todas as minhas dívidas, vai ser assim. Não pergunte como. Quando você ouvir na palavra de Deus que é a favor de Deus, somente diga amém. Como é responsabilidade de Deus e não sua. Ele é especialista nisso. Ele sabe como. Ok? Então, 30, 60 e 100. Último, agora em Lucas. O solo fértil. Vamos terminar. Lucas diz, e aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, e conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Perseverança. Vão dar fruto com
Perseverança. O que é perseverança? É você ter paciência, ou seja, quando recebe a palavra e amanhã o oposto acontece, o que fazer? Persevere, vá em frente. Continue tomando Santa Ceia. Continue crendo. Aleluia. Você vai dar fruto com perseverança. Perseverança quer dizer, vai ter circunstância adversa contra essa palavra. Paciência quer dizer, você luta contra sintomas contraditórios no seu corpo, que gritam, a palavra é mentira, é uma mentira, mas você persevera com a palavra de Deus, você vai dar fruto. Você dá fruto com perseverança, mas você vai dar fruto. 30, 60 e a 100 por 1. Isso é para qualquer área da sua vida, ok? Então, o meu conselho, quando você sabe que alguém que você ama, alguém da família, recebeu um diagnóstico ruim dos doutores, e você vai respeitar a palavra do médico tomando medicamento 3 vezes ao dia, não sei por que você não toma Santa Ceia 1 vez por dia. Estou falando daqueles que receberam um diagnóstico ruim. Não estou falando que todos têm que tomar todo dia. Não. Eu não disse isso. Deixe o Senhor te direcionar. Eu estou dizendo que se você tem um problema no seu corpo, por que você não toma isso como um medicamento? E persevere para ver o resultado. E receba mais vida. E mais abundante. Amém? Você se alegra por ter vindo hoje? Você vai dar fruto com perseverança? Tome a Santa Ceia amanhã, o contrário acontece. O que vai fazer? Você sabe que é uma armadilha do diabo, amém? Você vai perseverar, ele está tentando fazer você parar. Ele quer fazer com que você pare de vir à igreja, pare de ler a palavra de Deus, mas você sabe que o fruto vai chegar na sua vida. Porque este é um ano do favor de Deus. Amém? Quanto mais eu creio de todo o meu coração que neste ano você vai ter mais vida do que nunca. Você vai estar muito vivo. Você vai estar vivão. Isso não existe neste ano. Amém? Amém? Aleluia. Dê a glória a Deus. Amém? Aleluia. Agora curve a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui também nos outros lugares. Se você ouviu a palavra agora e nunca recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dar essa oportunidade maravilhosa de convidar a Jesus Cristo, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. O pão da vida ao seu coração, na sua vida. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. Eu creio que hoje estás vivo como meu sacerdote, como meu pastor, à direita de Deus Pai. Entra na minha vida, Senhor Jesus, diga sim para Ele. Ele deixou a glória do céu e desceu para ser o pão da vida. Ele quer que você se alimente dele, Ele quer que você receba os sofrimentos que Ele sofreu por você e os troque por uma coroa de glória, por um corpo saudável. Ele quer que você desfrute tudo aquilo pelo qual Ele morreu. E se você está aqui dizendo, pastor, ore por mim, eu quero que Jesus entre na minha vida, vamos fazer essa oração juntos. E se você nunca recebeu Jesus como Salvador, quero orar com você agora, vamos orar juntos, todos orando. E não faça essa oração se você não estiver sério. Mas se está sério sobre isso, você quer ser salvo e quer receber as provisões do sangue de Jesus, te limpando de todos os seus pecados, então ore comigo. Vamos declarar: Pai Celestial, como o Senhor é bom. Tu olhaste para a minha vida. Tu olhaste além dos meus erros e dos meus pecados e me deste Jesus Cristo como o pão da vida, como o Salvador. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Seu sangue precioso me purifica, me torna mais alvo do que a neve. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Te agradeço, Pai, meus pecados foram perdoados, os teus favores estão sobre mim. Eu te agradeço, porque sou salvo para sempre.
Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus Pai. O que vai acontecer se amanhã você toma a Santa Ceia e durante a semana você não se sente bem? Será que é culpa da Santa Ceia? Não. Quer dizer que você está no caminho certo e está fazendo algo poderoso, e se perseverar, você vai ver o resultado. Mas ao tomar Santa Ceia, não ache que é uma mágica. Faça compreendendo. Faça discernindo o corpo do Senhor. Diga: Senhor, eu participo do teu corpo. Amém. E este corpo tem todo o poder, tem toda a virtude para tirar essa dor, essa doença do meu corpo, para tirar do meu físico. Amém? E veja o milagre de Deus. Glória a Deus. E depois de receber o milagre, escreva para nós. Pode fazer isso? Amém? Glória a Deus. Quem está assistindo, levante as mãos. Levante as mãos ao Pai. Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez por tua palavra. E agora, Pai, como o apóstolo Paulo orou para todos os crentes em Colossenses, eu oro para os crentes que estão aqui da Igreja New Creation. Abba, fortaleça todos nós aqui, Pai. Fortaleça o teu povo, Senhor, com todo o poder no homem interior, em toda perseverança, em toda longanimidade, com alegria, Pai. Pai Celestial, eu oro para que ninguém desista quando o problema chegar. Não vamos jogar a toalha quando encontrarmos uns sintomas que são contraditórios ou situação adversa, Senhor, mas vamos perseverar. Pai, dê ao teu povo a habilidade de continuar lutando, a habilidade de perseverar com fé. E obrigado, Pai, por 30 por 1, por 60 por 1 e por 100 por 1. Que vamos ver, Senhor, e glorificar a Ti com um testemunho. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Dê glória a Deus, aleluia! Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.